Bom dia, meu nome é Davi e essa é uma atualização do relatório semanal no dia 22 de 4 de 2024 até o dia 24 de 4 de 2024. Eu vou mostrar o que foi feito na semana, o que foi proposto e o que foi feito. O que foi proposto na semana anterior: fazer uma comunicação entre o publisher e o subscriber e salvar essa informação num banco de dados, num Redis ou num arquivo, mas o professor propôs no Redis. O publisher, seu payload é um timestamp, ou seja, é o tempo atual que foi criado aquele pacote. Ele envia uma dada quantidade de pacotes simulando uma string. E o timestamp é em nanosegundos para ter uma certeza maior. O subscriber ele vai calcular a diferença entre o tempo atual em que ele recebeu o pacote e o tempo do payload do publisher. Assim a gente vai ter uma latência em nanosegundos e vai salvá-lo no Redis, que é um banco de dados. Um desenho do que foi feito. O publisher ele vai enviar no seu payload um timestamp em nanosegundos. O subscriber ele vai calcular a diferença entre o tempo que ele recebeu esse pacote e o tempo que estava no timestamp. Essa diferença em nanosegundos, ele vai salvar isso daí no Redis. Eu vou explicar melhor algumas outras considerações, né? Considerações sobre o tempo, ele tem como base o epoch e eu prezei pela legibilidade do código. Por exemplo, se eu for calcular o tempo, eu criei algumas funções para fazer esse cálculo do tempo. Isso daí, a nível de clock, ele fica um pouco mais inexato, né? Ele fica um pouco menos preciso, porque quando vai chamar uma função, ele tem que empilhar. Fica esse empilhamento e desempilhamento. Aí isso daí talvez diminua um pouco a performance, mas o código ele fica muito mais fácil de manter e muito mais fácil de eu implementar outras funções. Então eu vou prezar pela legibilidade nesse nível. Claro que não está sem tanta performance assim, né? É só se quiser uma precisão quase absoluta dele. Absoluta é uma palavra muito forte. Vamos lá, o Redis. O que é o Redis? É um banco de dados em memória que permite o acesso muito mais rápido. Ele vai agilizar, aqui está incompleto, né? Ele vai agilizar o processo de armazenamento de arquivos, porque ele não vai salvar esses dados na memória ROM, no HD, no SSD. Ele vai salvar na memória RAM do servidor. Então, essa busca pelo arquivo, pela seção que iria ser salva ao arquivo, demora muito no HD e no SSD. Na memória RAM é mais rápida. Vamos lá, vou agora mostrar o desenho, né, para fazer as considerações, né? O publisher ele vai enviar o timestamp para o subscriber, né, como foi dito, estou reiterando. Ele vai calcular a diferença e esse subscriber ele vai enviar num pacote TCP esse dado para o Redis. Por que no pacote TCP? Porque se ele fosse fazer a busca num arquivo, ele iria ter que esperar ter alguma resposta e o subscriber ficaria inativo. Então, para o subscriber não ficar inativo e os outros dados do publisher serem perdidos, porque ele não iria receber, ele ia ficar esperando a resposta. Para esses outros dados não ficarem inativos, ele envia uma requisição TCP, vou escrever aqui, ele envia, vou colocar aqui embaixo, ele envia uma requisição TCP e depois ele está livre. Depois está livre para fazer qualquer coisa. Isso aí tá só um nível de clock só. Ele só faz uma requisição, está livre já para fazer o que ele tem que fazer na função. Então isso aqui é muito mais adequado. Existem outros tipos de bancos análogos ao Redis, existem. É só uma coisa que eu não sabia, que o professor Ranieri clareou minha mente disso aqui. Vamos lá, agora eu vou mostrar o exemplo, né? O Redis ele é instalado no sistema operacional aqui também, o servidor do Redis.
ele, como é mostrado, né, ele tem uma porta aqui e ele é acessado por TCP. Vamos lá. Ele tem como é que chama? Tem alguns scripts pra gente chamar aqui, né? O LRange é como se fosse para saber todos os valores. Valores aqui é a chave que eu coloquei, né? Como se fosse um banco, né? Uma tabela, como se fosse uma tabela valores. E 0 é do primeiro valor e -1 até o último valor. Vamos lá. Aqui tem 135 dados, né? Aqui eu salvei vários aqui. Eu salvei desde hello, né, que era o básico, aquilo dali, para testar a funcionalidade de conexão com Redis. Aqui hello 2, né, para eu saber se está alguma coisa mudando. E aqui são os timestamps, né? As diferenças de timestamp. Vamos lá. Tem o publisher e tem o cliente. Vou iniciar o cliente novamente aqui, né? Tem que iniciar o subscriber primeiro. E agora eu vou enviar o publisher. Ele enviou aqui os pacotes. Ele salvou esses dados, né? Para eu ver se está sendo salvo todos os 20, né? 135. Aí iria ficar 155 aqui. 155 dados salvos. Vamos lá ver se está tudo salvo aqui. 155. Todos eles foram salvos. Se eu for enviar 40 agora. Deixa eu ver uma quantidade de dados diferentes aqui. 60, vamos lá, 60 dados. Iria ficar 215, eu acho. Vamos ver aqui. Aí eu vou colocar aqui 60. Vamos ver aqui se foi salvo todos os valores, né? 215 foi salvo. Entendeu? Eu vou colocar agora 200 agora, que é uma quantidade bem maior. 200. Vamos lá salvar no Redis. Aqui, 415. Então esse acesso, se eu tivesse que ficar acessando, porque cada item do subscribe ele teria que acessar o arquivo para alterar e etc. Isso aí demoraria muito. Então a utilização do Redis facilita esse acesso. Foi basicamente isso aqui que foi feito nessa semana. Aqui eu vou mostrar basicamente o código. Não vou falar muito sobre algumas funcionalidades do código, etc. Porque está na fase inicial esse teste. Vamos lá. No publisher eu subdividi, né, aquele cliente, aquele exemplo que tem em cima, né, o exemplo do cliente. Eu dividi entre o publisher e o subscriber. No publisher eu só tenho a função de publisher, né. Eu vou mostrar basicamente as funções de tempo, como é que faz para calcular. Cadê? Aqui. Eu transformo a variável, eu capturo o tempo atual aqui, né? Nessa função captura o tempo atual. Eu tenho uma struct, né? O tempo atual, calculo o tempo atual nessa função daqui e transformo ela em varchar. Por que eu tenho que transformar ela em varchar, meu irmão? Porque o payload ele só deve ser em varchar. O payload não pode ser um inteiro nem nada, senão vai dar erro, né? No próprio protocolo MQTT, o payload tem que ser em varchar. Então aqui no cliente ele transforma, né, em varchar, né? Tem que estar em varchar. Tanto é que o tipo é em char. E ele envia esse dado. Aqui tem um laço aqui, né, do número de publicações, etc. Enfim. Aqui esse NNG sleep seria o time sleep entre uma solicitação e outra, né? Que eu poderia colocar, mas eu coloquei como 0. Vamos lá, ele envia basicamente isso aí. Ele pega o tempo, transforma em varchar e envia. No cliente, né, que é um subscriber, tem uma função de store em Redis, que seria o que? Salvar no Redis. Ele faz uma conexão com o servidor Redis. Claro que eu preciso de um cliente, né? Eu baixei pelo código fonte aqui
e, e adicionei no sistema operacional. Claro, tem que criar um bash depois, quando for avançar mais no trabalho, tem que criar um bash que faça todo esse processo automaticamente. E adicionei isso daí no CMake também, né? Que são as bibliotecas que estão linkadas aqui, né? Estão instaladas no sistema operacional. Aí vamos lá. Sistema operacional não, né? Nessa parte daqui. Aí eu vou salvar essas informações com a chave valores aqui, né? Tá aqui mostrando o comando. E depois que ele salvou essas informações aqui, né? Com valor, ele libera os recursos, né? Ele encerra a conexão. Aí aqui tem algumas funções, né? De transformar string para timespec, que seria pegar aquele valor do payload do publisher e transformar em timespec, né? Pegar o tempo atual em nanosegundos, também em timespec, né? Pegar o tempo atual aqui, isso aqui tá repetido, vou ter que apagar depois. Pegar o tempo atual em varchar, né? Transformar ele, que ele estava em timespec, para varchar. Então, eu faço isso aí, é feito tudo isso daí e é salvo. Cadê se eu acho aqui? Na função de recv, né? Aqui na função de recv é feito tudo isso daí, a diferença e etc. E é salvo esse valor da diferença em varchar no banco de dados do Redis. Pronto, basicamente foi isso aí que foi feito durante a semana. Vamos conversar sobre o que vai ser feito, o que pode se fazer para amanhã, para a próxima semana, para avançar com o trabalho. Quaisquer coisas é só dizer, quaisquer dúvidas, quaisquer considerações é só falar.